Bem, conforme o prometido, eu apenas vou dar uma pincelada no tema, que eu acho que é de interesse de todos, que são as fundações morais do ser humano. Não sei se vocês concordam que é um tema de interesse de todos. Do ponto de vista científico. E aí eu citei esse texto aqui, ó, muito obrigado. The Writer's Mind. Por que boas pessoas são divididas pela política e religião? Por que as pessoas se dividem tanto, né? Esse é um tema da hora. Jonathan Haidt. Vocês podem dar uma olhada há uns vídeos deles, um deles até antigo, muito bom, sobre por que nos Estados Unidos há uma cisão entre conservadores e liberais. Liberais no sentido americano. São os progressistas, digamos assim. Liberais no sentido europeu é outra coisa, corresponde aos libertários no sentido americano. Né? Então, esse é o livro. O autor, vocês podem ver um TED, que eu saiba ainda não foi traduzido. É um livro realmente notável. Mas o que tem mais de notável aqui é o seguinte. Eu já citei antes a história de que a intuição vem antes, né? E os achados que ele faz. Mas o que eu acho mais notável é uma comparação que ele faz, inspirada em dois grandes autores, entre a moral e a língua, o gosto. Imaginem uma língua que tenha um só tipo de taste, um só tipo de gosto. É uma língua pobre, não é? Concorda ou não? Então, nós temos vários receptores na língua. Já viram uma língua? Ela tem vários receptores, salgado, doce, etc. É ou não é? Ele usa essa imagem para dizer que é um erro que os deontologistas cometem, que os utilitaristas clássicos cometem, que os defensores do homo econômicos, acrescento eu, cometem, de trabalharmos com um só desses receptores, ignorando os outros, ou com dois, ignorando os outros, e assim por diante. Então, por exemplo, os políticos nos Estados Unidos, mais left, né, mais à esquerda, eles trabalham com dois. A ênfase é em dois. E ignoram os outros ou não acham que os outros são importantes. Isso é um problema. Então, os políticos que sabem lidar com, se dirigem mais ao elefante, que é o sistema primitivo do cérebro, na linguagem dele, o elefante, e não a quem conduz o elefante, que é o córtex pré-frontal, eles podem ter alguma vantagem aí ao populismo, por exemplo, de direita. E assim ele vai fazendo uma análise científica de por que as pessoas se dividem. Tá certo? Eu acho isso um tema fascinante, concorda ou não? E, consequentemente, não consegue cooperar. E como é que a gente sai disso? Tá? Eu não vou dizer como é que se sai disso, porque vocês vão ver o vídeo, vão ler o livro, mas eu vou dizer quais são os cinco fatores, os 5 fundamentos da moral que ele nos apresenta. E como nós todos tendemos a hipertrofiar alguns em detrimento dos outros. E isso é um problemão para compreender a moral alheia. A moral, culturalmente, ela não é só genética, também tem componente genético. Ele é intuicionista no sentido que ele segue mais Hume do que Kant, por exemplo. Mas ele ao mesmo tempo, ele procura não ter pensamentos antagônicos, excludentes de ninguém. Ele vai lendo com calma e tal, e vai mostrando o que é comprovado e o que não é comprovado. É um livro científico sobre esse tema. Tá bom? Que se soma àqueles outros que eu já referi, mas é que este me parece, para o Brasil, para nós, nesse momento, para juízes, em geral, a gente não pode cair nesse tipo de unilateralismo, de achar que o nosso fundamento moral, seja qual for, é o único. Ou 2 dos fundamentos morais que nós temos, assim, super importantes, são os únicos. Não são. Tem que olhar os 5.
E a pesquisa dele é um grande psicólogo social, que, aliás, ele reporta no livro, ele fez pesquisas, por isso que ele foi tão longe, em Porto Alegre. Maldade total. Ele comparou Porto Alegre e Recife, lá atrás, né, faz tempo isso, e com 2 cidades americanas para ver as variações. É bem interessante isso. As variações de avaliação moral. Né? Eu digo na interpretação sistemática que o critério mais importante para o direito é o critério axiológico, tá, gente? Então, eu sempre levei muito a sério isso, e esse estudo da moral, no direito, nós também, assim como a negociação, a gente foi deixando de lado, né? A moral, entretanto, foi positivada. Eu, por exemplo, tenho que lidar com o tema da probidade. O que é violação à probidade? Preciso estudar isso cientificamente, não posso simplesmente partir para impressionismos, né? Não os impressionismos pictóricos, que aqueles eu valorizo muito, mas o palpitismo, digamos assim. Vamos ver, então, rapidamente quais são os 5. Os 2 primeiros são aqueles que os progressistas mais valorizam dizer nos Estados Unidos: care e fairness. Care, quer dizer, há uma dimensão moral, antropológica, mais ou menos inata, mas ela também se modifica de acordo com a cultura. Existem culturas que aceitam, em determinadas circunstâncias, o infanticídio, que para nós é uma coisa inaceitável. Mas a ideia de uma pessoa normal, hoje em dia, não patológica, é de que ela cuide da criança, do bebê, né? Eu acho que todos nós temos isso, concorda ou não? Isso vale também para o idoso. E vale para aqueles que estão carentes de cuidado. O trabalho talvez o trabalho decente mais importante do século XXI é o trabalho que envolve profissões de cuidado. Esse é um trabalho que nunca vai ter crise. Não é? Eu agora visitei uma agência bancária piloto que fica dentro da sede de um grande banco do Brasil, que eu não vou mencionar para não fazer merchandise, né? Eu tinha reunião com a diretoria, antes eu fui fazer uma experiência, vou sozinho, vou circular. Aí eu fui lá, passei por uma feira orgânica lá dentro, enorme do complexo, milhares de pessoas naquele centro, São Paulo. E entrei consegui, eu quero entrar nessa coisa piloto, mas é só para funcionar, mas eu estou aqui fazendo uma visita técnica, e me deixaram entrar. Na saída, havia um robô, em caráter experimental, e o robô me perguntou qual é o seu grau de satisfação. Eu dei 0 para o robô. A mocinha que estava do lado achou o máximo. Eu dou 10 para ela. E não tinha essa possibilidade, né? Mas eu cheguei na diretoria, eu já disse, olha, me tira aquele robô de lá, porque aquilo não está bem. O robô me perguntar o que eu acho, não vai funcionar, né? Sobre satisfação. Concorda ou não? Profissões de cuidado são fundamentais. São fundamentais. Quando eu falo em cuidado, também o cuidado com as gerações futuras é um tipo de cuidado, né? Bom, segundo, fairness. Não importa se vocês vão estudar Amartya Sen ou vão estudar John Rawls, mas todos nós temos algumas noções básicas de reciprocidade, de justiça distributiva, de justiça. Né? Nós olhamos justiça comutativa, nós olhamos para a reforma previdenciária e todo mundo tem algum tipo de sentimento de justiça ou de injustiça em torno disso. Concorda ou não? Nós temos isso inato. Isso é importante por razões evolucionárias. E também tem alguns mecanismos que se deve praticar sem raiva, mas se deve praticar, que é, eventualmente, dizer para a pessoa, olha, isso aqui não é possível continuar assim. Né? Isso também faz parte de uma justiça sancionatória, assim, até certo ponto é necessário. Voltar só um pouquinho. Então, essas são as 2 que a turma progressista mais gosta, né? Concorda ou não? Todos nós achamos o máximo. Eu acho o máximo essas 2. Só que eu procuro não esquecer das outras 4, das outras 3. Mas antes, eu só vou fazer um comentário, não religioso, por favor, um comentário filosófico
sobre uma frase que eu li nas férias. Eu li uns 3 livros nas férias sobre budismo. Eu resolvi estudar budismo. Estudar. Porque eu ia conhecer um lama, eu me preparo para conhecer um lama. É assim que eu faço. Um lama tibetano. Ficamos amigos, por sinal. E aí eu estava vendo, li 3 livros do Dalai Lama. E tem uma coisa no Dalai Lama que eu lia, relia, parava, olhava, isso aqui, puxa, isso é uma frase interessante, mas difícil. Vou olhar de novo para ver se eu apanho bem isso. Que é assim: o que move o mundo, sobre o care, tá? Sobre o care. O que move o mundo não é a economia, diz ele, mas a compaixão. Aí a gente para olhar. Vocês imaginam o Brasil se não tivesse compaixão? Se as famílias não se ajudassem? Isso aqui já teria explodido. O mundo inteiro já teria explodido. É ou não é verdade? Quer dizer, a coisa mais básica, nós nem estaríamos aqui se alguém não tivesse tido compaixão conosco na nossa formação. É ou não é? Aí a frase começou a fazer sentido. Embora eu prefira a expressão simpatia racional. Né? Sou mais científico, assim, eu gosto mesmo. Mas, enfim, eu acho que compaixão está bom, serve. É lindo isso, né? Tem um grande filósofo alemão, escreveu: justiça sem misericórdia não é justiça. Eu acho isso perfeito. Eu assino embaixo. Tá? Mas não é misericórdia piegas, é essa coisa de tentar fazer a coisa de maneira a produzir o menor sofrimento possível. E, se possível, não produzir sofrimento. Né? Acho isso formidável. E, mais do que isso, fazer o bem. Tá? E um bem não só no curto prazo. Tem muita gente que quer fazer o bem para o seu filho e acaba com a vida dele. Dá dinheiro de propina para o filho fazer reforma. Não estou dizendo que isso tenha acontecido em algum lugar. Mas isto acaba com o filho. Tá, viu? Sem querer, a pessoa está fazendo um estrago na vida do filho. Se isso, por hipótese, acontecer em algum lugar do mundo. Care e fairness. Olha, grande parte das pessoas que eu conheço param por aqui. Acho que a moral é isso e deu. Então vamos trabalhar com isto e está bom. Mas o ser humano não funciona assim. Nós queremos ajudar quem? A humanidade, não é? Esse é o nosso ponto. Nós queremos melhorar quem? Não é o quê? Quem? É a humanidade. E a humanidade não funciona só com esses 2 fundamentos morais. Essa é a descoberta não só dele, de vários estudos de campo de psicologia social. Tem mais 3. A humanidade valoriza todos nós, uns mais, outros menos, uma coisa que para muitos é palavrão. Acham que isso é perigoso, que isso é subserviência, mas, olha, loyalty, lealdade. Não sei se alguém é casado aqui, mas todos que são casados sabem que é importante que um seja leal, né? Não é isso? Mas não é só casado. Todos que têm um amigo querem lealdade. Né? A palavra lealdade não é boa. Nós temos que pensar uma coisa melhor. Fidelidade é uma palavra boa também, mas também não está boa. Nós temos que procurar. As palavras às vezes incomodam, né? Mas o sentido é confiança. Eu prefiro. Você precisa confiar no outro. Confiança mútua. A moeda depende disso. Né? Por exemplo, estão dizendo aqui num certo país que tem 80% do PIB em dívida pública, que se ele não fizer tal reforma, ele acaba. Aí Portugal tem 126% e os brasileiros estão indo para lá. Vejam qual é o tamanho da dívida pública da China. E aí vocês vão... bom, percebe? O problema não é o tamanho da dívida, é a confiança nas instituições. É a segurança jurídica a longo prazo. Olha só, confiança. Né? Isso é muito sério. O ser humano só trabalha bem, de forma produtiva, decentemente, se tiver um ambiente de confiança. Sob ameaça, como eu disse há pouco, antes do intervalo, as pessoas podem produzir para coisas não criativas, digamos assim, né?
mas a longo prazo isso estoura todo o sistema. Uma questão de tempo, não vai dar certo. Loyalty. Eu substituiria por confiança. Minha contribuição para a obra do Jonathan Haidt. Quarto lugar, está uma palavrinha também problemática, authority. O ser humano, em geral, valoriza a autoridade. Não autocracia, não autoritarismo, autoridade. Há um grande autor de uma obra de 1960, cheia de insights interessantes, muitos desses insights confirmados, outros não, pelas ciências comportamentais. Chama-se Hans-Georg Gadamer. O livro é Verdade e Método. Na verdade, ele escreveu um livro, Verdade contra o Método, né? Mas ele colocou Wahrheit und Methode, Verdade e Método. Ele, por exemplo, entre as coisas que se confirmaram, ele diz que nós somos as nossas pré-compreensões. Isso era uma crítica que ele fazia contra quem achava que toda pré-compreensão é errada, preconceito negativo, né? Nós somos as pré-compreensões. Isso está confirmado pela ciência, nós somos nossas predisposições, isso está no meu artigo aquele, né? Então, nós temos aqui escolher as boas predisposições. Eu, por exemplo, tenho a predisposição de olhar para os seres humanos e ver igualdade de gênero. Eu tenho a predisposição de não dar a menor importância para a diferença de cor de pele. É uma predisposição minha. Não é? Tá bom meu software, modéstia à parte, né? Se a pessoa tem um software errado, vai lá e troca. Deliberadamente. E como é que Aristóteles, citado por Gadamer, corretamente citado por Gadamer, uma das influências importantes sobre ele, ele define virtude como um hábito. Virtude é um hábito mental. Né? É quando nós apanhamos boas predisposições, aquilo se torna automático. Você não precisa mais fazer o câmbio do automóvel, é automático. Então, ao natural, a pessoa é virtuosa. Não precisa mais ficar, agora eu vou ficar um homem bom. Né? Agora eu vou me cuidar para ser um homem bom. Torna-se uma segunda natureza, isso é Aristóteles. Isso o Gadamer sacou. Nós somos as nossas pré-compreensões. Confirmado pela neurociência, largamente. Mas ele tem uma outra sacada que eu acho ótima, que é o conceito dele de autoridade. Nessa obra, Verdade e Método, ele diz assim, a autoridade legítima é aquela baseada no conhecimento e no reconhecimento, não na força. Isso eu acho fantástico. Um parecer de um jurista, ele vale, não por argumento de autoridade, mas vale se aquela autoridade for legítima e eu olhar para ele, para aquela autoridade legítima e reconhecer nele que aquele é, de fato, um parecerista que está imbuído de bons propósitos. Pelo menos isso. Pode estar certo ou errado, não importa, mas está imbuído de bons propósitos. Ele não está ali mercadejando com a opinião. Não é um sofista. É ou não é? Então, eu acho linda essa construção, baseada no conhecimento e reconhecimento. Mas a autoridade é importante. Não sei se vocês, juízes, vocês concordam que a autoridade é importante, eu acho o máximo. Assim. É ou não é? Tanto que eu mesmo, confesso a vocês, eu nunca critico a instituição Poder Judiciário, e não gosto que meus alunos o façam. Não gosto. Manifesto vivamente a minha contrariedade, né? Porque acho importante. Aí entra um outro autor fundamental, chamado Douglas North. Já ouviram falar dele? Douglas North, N-O-R-T-H. Se nós quisermos uma sociedade que vá se desenvolver equanimemente bem, ela é uma sociedade que tem instituições consolidadas. É o institucionalismo. Prêmio Nobel de Economia por esse estudo. A força das instituições. Então, a autoridade é importante, mas assim, não autoritarismo, por favor, tá certo? É óbvio, né? A postura autocrática é uma postura arbitrária, portanto, é irracional e já é imoral. Já não é uma prática universalizável em nenhuma parte, né? E, finalmente, uma palavrinha que ele usa, que pode gerar algum conteúdo religioso, mas ele usa no sentido da pureza e até da higiene, da imunidade.
várias práticas que estão associadas a esta palavra e que, historicamente, nas religiões, etc., no fundo, serviram para civilizar o ser humano, pelo menos, em certa medida. Ele chama de sanctity, santidade. Essa ideia de pureza, de limpeza, parece que é um dos fundamentos da moralidade humana, em termos antropológicos. Bom, esses são os 5 candidatos à língua moral, digamos assim, são os tastes, né, no gosto moral. E se eu trabalhar com uma ou duas dessas aqui, vai dar problema. Vamos imaginar que eu apanhe santidade e esqueço o resto. Vai dar problema. Vamos imaginar que eu apanhe autoridade e esqueço o resto. Uma moral toda ela baseada em autoridade. Vai ficar heterônoma, não vai ter autonomia. Não tendo autonomia, a dignidade foi embora, e assim vai. Então, a explicação científica que ele dá para a divisão é que nós apanhamos esses fundamentos e esquecemos os fundamentos outros, que são universais. E hipertrofiamos os nossos em detrimento dos outros. Aí não conseguimos mais nos encontrar. Então, qual é o truque? Muito bem, eu tenho alguns que eu já estou trabalhando bem, são importantes, mas vou dar uma olhada nos outros fundamentos. E vou ter capacidade de penetrar no universo, sair da minha bolha. Ele chama de meu matrix moral. Eu acho ótima essa expressão. Lembra do filme, Matrix? Eu prefiro a expressão bolha. O sujeito sai da sua bolha moral ou pensamental e entra no universo do outro. Aí é muito possível que consiga encontrar uma ética sustentável e uma tolerância, que não é tolerância, não gosto da palavra tolerância, uma capacidade de convivência com o outro, com o diferente. Tolerância dá a ideia de que tu não está suportando bem aquilo, né? Então é um pouco diferente, olhar para aquilo com um eventual ir para o camarote, lembra? Ir para o camarote, olhar de longe, com tranquilidade, respeitar o estágio evolutivo do outro, registrar as coisas que estão erradas. Já que eu falei de budismo, uma coisa que me deu um trabalho tremendo nessas férias, conversando com esse meu amigo, várias vezes o budismo, eu sou pacifista, vocês já perceberam, né? Mas o pacifista ele não ignora o conflito, ele só quer resolver o conflito. Ele não quer uma sociedade que todo mundo viva sem tensão dialética. Não, ao contrário, ele quer resolver as coisas, quer pacificar e partir para um nível superior dialético. É assim que se faz, não é? A síntese. Mas eu encontrei lá no budismo uma coisa que me surpreendeu. Ação irada. Como é que pode um budista defender a ação irada, né? Concorda? O negócio me gerou perplexidade. Lá fui eu, coitado do lama, que é ótimo, aliás, chama-se Padmasambhava. Foi um grande professor de física, meu amigo, e agora é lama tibetano. E conversamos. Tá? E ele conseguiu me convencer de que é possível. O que é ação irada? É uma ação em que tu evitas que o outro cause mal a si ou a terceiros sem raiva. Aí eu disse para ele, tira essa palavra irada, que isso aí está gerando confusão. Né? Isto é saber ajudar o outro cientificamente, para o bem dele. Essa palavra irada não está dando certo, porque ira está associada à raiva na nossa cultura, né? Mas ele não pode tirar, eu acho, porque isso vem lá do Dalai Lama, não sei o quê. Tá bem, palavras não importam. O ponto central é o seguinte, nós podemos e devemos, com os devidos cuidados, corrigir os outros, e sem crueldade, a expressão que eu uso, né? Sem crueldade, dar uma saída honrosa para os outros. Aí volto para o Irã Uri. E, para encerrar essa parte, eu fiz menção agora no intervalo, tinha uma conversa maravilhosa com algumas colegas ali sobre os filhos nossos e a nova geração, vamos integrá-los na rede. Existe um outro livro que eu acho notável, do William Ury, que eu não mencionei, chamado O Poder do Não Positivo. Nós, no direito, advogados, inclusive, bons consultores, os juízes nem se fala. Nós temos que dizer o não positivo. O que é o não positivo? O sujeito vem lá e me faz uma consulta. Eu digo, não. Está errado. Só assim, não.
Não é assim. Não, faz isto de outro modo. Assim está dentro da ordem jurídica, tu vai fazer certinho e não vais te arrepender. Percebe? Esse é o não positivo. Eu acho isso muito interessante. Porque quando nós entramos num clima de hostilidade, por exemplo, tem uma palavrinha que eu evito utilizar, e que todo mundo adora utilizar na academia, inclusive, mas na política nem se fala. Eu discordo. É ou não é? Essa palavrinha, dita assim, ó, discordo, o que é discordar, etimologicamente? Você está batendo de frente com o coração do outro. Hein? Isso mexe com o sistema 1 primitivo do cérebro do outro, que se prepara para o ataque. Aí vem a área reptiliana límbica e está pronta. Ele pode fingir que racionalizou, mas o cérebro dele, a parte primitiva, quer... Então, tu não pode dizer eu discordo. Quer dizer, eu pode, mas não deve. Eu não digo mais. Abandonei essa técnica. Eu digo, eu tenho uma visão para acrescentar essa tua. E digo o contrário do que a pessoa diz. E digo, mas tu tens razão, o teu ângulo é muito bom. Aí o camarada, mas eu vou acrescentar esse teu. Aí, tá. Aí ele já abandona aquele dele, já fica com o meu, que já não é mais meu, é dele, e pronto, está resolvido o assunto. Isso é o ser humano. Outra coisa, eu acho fantástico, a gente quer ajudar a humanidade, né? Tem que conhecer como nós funcionamos. Por exemplo, na mesa de negociação, eu digo para as pessoas, vocês todos, como eu, temos o viés de aversão à perda. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o ser humano, qualquer ser humano, está comprovado, e o número não é arbitrário, qualquer ser humano valoriza uma perda 2 vezes mais do que um ganho. Isso tem explicação evolucionária. Darwin explica isso, tá, gente? Isso foi importante para nós, na natureza mais primitiva. Mas isso, hoje em dia, é um atraso mental, né? Então, significa o seguinte, a pessoa perdeu, as meninas lá atrás, né, perderam um namorado. Aquele namorado passa a ser 2 vezes mais importante que o atual namorado. Está errado isso para o atual namorado. Isso não é uma relação boa. Né? Concorda? Ela fica com saudade daquele que deu um fora nela. Não pode, isso não é lógico. Numa mesa de negociação, só que eu aviso, ó, vocês têm uma aversão à perda. Então, eu não vou dizer o quanto vocês vão ganhar com o acordo. Eu vou dizer o quanto vocês vão perder com o acordo. Se eu quiser fazer uma campanha de eficiência energética, eu não vou dizer quantas pessoas vão ganhar com a economia energética, o quanto elas vão perder se não fizerem economia energética, porque elas valorizam 2 vezes mais essa abordagem. Só que eu não manipulo ninguém, eu acabo contando isso. Né? Essa de não discordar é boa, né? Eu discordo. Aí o outro já está... Ele finge que é civilizado. Não é? Se ele for muito preparado, assim como eu sou, a gente finge e o outro nem percebe que eu fiquei bravo. Assim. Mas o meu cérebro, o córtex pré-frontal vai ter uma sobrecarga de trabalho. Porque ele vai ter que dizer, Juarez, acalma o primitivo. Aí o primitivo se acalma. Eu até chamo o meu primitivo de o réptil. O réptil te acalma. É assim. É carinhosamente que eu chamo o primitivo de réptil, que é para ele sentir a força de quem está mandando aqui. Mas o fato é o seguinte, o ser humano é assim. É ou não é? Façam em casa esse teste assim, as mulheres assim. Não digo, discordo da tua posição. Não, olha, a tua posição é ótima, mas eu acho que se tu quiseres ir ao teatro é muito melhor. O sujeito vai ao teatro feliz. Assim. Mas se tu quiseres, a gente vai ao restaurante antes. Mas o teatro a gente vai, depois vai sair, isso é melhor. Mas tu que decide. Aí o cara vai para o teatro. Feliz. As mulheres já fazem isso há muito tempo, né? Antes do Daniel Kahneman. Né? Os coitados não fazem ideia do que está acontecendo lá. Não, mas é impressionante como a gente vê, eu vejo isso na academia, né? Uma propensão para o antagonismo e para achar que a sua posição, John Rawls é superior a Amartya Sen. Aliás, um amigo meu e eu combinamos, vamos fazer um debate. Eu sou o defensor da Amartya Sen, ele é o defensor do John Rawls. Então, eu vou lá defender, ele vai defender o véu da ignorância e eu não vou atacar. Mas aí, nós já combinamos tudo. Nós vamos fingir que estamos brigando, no final vai dar empate.
Aí o empate é o seguinte: vocês têm que ler os dois livros porque os dois autores eram amigos e porque têm perspectivas complementares. Isso é o gabarito, você já sabe o gabarito, mas não espalhe. Mas primeiro a gente vai fingir que está brigando. Eu espero que ele finja também, né? Eu espero que ele não leve a sério aquela brincadeira. Gente, o ser humano é formidável, mas ele é complexo. Agora, a longo prazo, nós somos viáveis. A longo prazo. Uma última mensagem é a seguinte: há um erro comum, um equívoco, mas não é grave, e não está errado. Quando a pessoa põe assim, salve o planeta, não está errado isso. Pode continuar se tem uma camiseta dessa, pode continuar, está ótimo. Mas o planeta não está precisando de salvação. O planeta é o seguinte: salva um grande meteoro, que é uma coisa que me preocupa. Eu acho que no futuro a gente vai ter que estudar uma forma de derreter os meteoros se aproximando, sabe? Salva um grande meteoro, o planeta não corre nenhum perigo importante. O que corre perigo é a espécie humana e algumas outras espécies que já estão desaparecendo, né? De modo que esse é o ponto. E nós temos que salvar a humanidade dela mesma. Essa é a mensagem final. Agora, conforme prometido, eu vou circular. Quero ouvir vocês.